Está com você, Maria. Então, bom dia, boa tarde. Quem puder abrir a palavra em Lucas, capítulo 2, versículo 41. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre a nossa conduta como mães e pais do reino de Deus. E o Espírito Santo há muito tempo tem falado isso comigo, a respeito de ensinar no caminho, mas ele tem me perguntado se a gente conhece o caminho, né? Porque a gente só ensina no caminho se a gente conhecer. Então, eu gostaria de ler lá em Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 41. Vou ler. E quando, a partir do 41, ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, e ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que ele dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhes sujeito. E a mãe guardava no coração todas essas coisas. Amém. Que o Espírito Santo fale conosco a respeito dessa palavra. Eu queria fazer uma pergunta para todas as mães aqui, não precisa responder, responda para você mesmo internamente. Qual seria a sua posição depois do seu filho sumir alguns dias e você achar ele sentado tranquilíssimo no lugar, sem preocupar e pregando ali para as pessoas? Qual seria a nossa reação? Eu confesso que quando eu li essa palavra primeiro, o Espírito Santo me perguntou isso, eu confesso que eu ficaria bastante nervosa. Eu não ia entrar com a calma que a Maria entrou. Lógico que a Maria carregava uma promessa, Jesus era o Filho de Deus, mas com o tempo também Maria criou aquela criança como um ser humano normal. Maria não ficava o tempo todo rodeando Jesus e aquela coisa toda. Então, qual que seria o seu processo? Como você faria? Seria essa tranquilidade? Ou a gente já entraria ali naquele tempo gritando, xingando, falando como que você foi capaz, o que que você fez, olha a minha situação do seu pai. Então, Jesus, ele não foi inserido ali na família de Maria e de José só por causa da genealogia, porque com certeza, pela genealogia, havia muitas outras pessoas para serem escolhidas. Maria e José, eles tinham uma estabilidade emocional. Eles eram seres humanos capazes de criar uma criança segundo o reino de Deus. Porque eu me imaginei, sério, eu indo para uma festa, a Alice vindo comigo, sabe que tem a festa, e de repente ela volta, eu acho que o microfone da Samara tá ligado, eu acho, tá falando, obrigada. Aí, volta e some. Só de imaginar, gente, eu já fiquei muito nervosa. Por quê? Porque a gente carrega isso dentro da gente, devido à nossa criação. E é disso que eu queria falar um pouco. Nosso emocional, ele reflete na nossa vida adulta, na nossa adolescência, de acordo com o que a gente viveu na infância. Então, tudo que a gente vai aprendendo na infância, a gente vai carregar para a adolescência e para a vida adulta. O que a gente vai aprender na infância? A reprimir esses sentimentos ou a colocar eles para fora? Quantas vezes a gente já ouviu, engole o choro? Para de chorar. Criança desse tamanho não chora. Olha o seu coleguinha, tá chorando? Não. Olha o seu coleguinha, tá pirraçando?
Não. Olha lá, ele come tudo. Você não está comendo nada, você não está fazendo nada. Então, a gente cresce com repressão de sentimento. Aí o adulto cresce, o adolescente cresce, começa a criar um tanto de coisa dentro de si, depressão, ansiedade, não sei o quê, não consegue pôr o sentimento para fora. Ai, gente, não sei onde que isso aconteceu, não sei o quê. Desde a infância, a gente aprendeu a reprimir o sentimento. O sentimento é uma coisa que a gente tem que guardar dentro da gente. A gente aprendeu assim. E não é verdade, né? Porque a estabilidade emocional a gente vai conseguir com essa criação, respeitando os nossos sentimentos. Então, isso começou lá atrás. Então, o Espírito Santo quer dizer o quê? Para que haja cura sobre nós, e já passamos por todo esse processo, já chegamos na fase adulta, e que haja uma quebra de ciclo, aqui e agora, para que não se repita. Né? Na infância também, às vezes, houve grito, houve muitas vezes violência física, violência verbal, humilhação, porque isso para a criança é considerado uma humilhação. E quando eu comecei a refletir assim, um pouco na minha infância, a gente vai trazendo tudo. E aí, às vezes, você é uma pessoa tímida, às vezes você é uma pessoa com medo de arriscar, você é uma pessoa que não consegue avançar, e a gente não sabe de onde que isso veio, de onde que isso partiu. E também alguns chegam na adolescência, se retraem, né? Outros querem descontar demais essa raiva que carrega da mãe e do pai, começa a se envolver com drogas, com sexo, com violência e com tudo mais. Querem extrapolar esse sentimento que ficou guardado. E eu acredito que todos nós carreguemos alguma coisa dentro de nós, né? E uma parte muito importante também é liberar o perdão. Por quê? Porque a gente quer manifestar o reino. A nossa família tem que manifestar o reino de Deus aqui. Os nossos filhos, nós queremos que seja uma geração que se levante contra tudo, né? Que arrebata mesmo contra ali a porta do inferno e que crie o reino de Deus aqui, na terra, aqui em vida, agora. Só que nós precisamos saber como fazer isso. E a gente não faz isso ferida, a gente não faz isso machucada. Porque quando a gente está ferida, a gente começa a sangrar em cima de quem não nos feriu, a gente começa a fazer isso. Né? A gente começa a machucar os outros que não nos machucaram. E assim, para entender esse processo, eu tive uma experiência com o Espírito Santo há uns quase 2 anos atrás, né? Foi quando eu recebi o projeto Mãe de Oração, eu escrevi. Eu estava em casa com a minha filha, ela tinha quase 2 anos ou 2 anos, e eu dei para ela um canetão para ela desenhar no caderninho enquanto eu varria a casa. E aí eu saí para varrer a casa. Só que a gente volta, né? A gente deixou a criança sozinha, a gente volta de 1 minuto. Aí eu voltei para olhar, tinha rabiscado todas as almofadas do quarto, todas. E eu fiquei muito brava, fiquei brava mesmo. Até nessa época eu ainda dava umas palmadas nela. E eu fiquei muito brava. E aí eu gritei com ela, gritei muito alto, ela começou a chorar com aquela cara de desespero e de pânico que eles entram, né? Que a gente vê na carinha deles, porque eles são infinitamente mais indefesos que a gente, perante a gente, eles não têm defesa. E aí eu ia pegar ela pelo braço, já ia dar uns tapas nela. E aí, na hora que eu fui fazer isso, eu ouvi dentro da minha mente, ecoou assim, sai daí agora. E eu soube que era o Espírito Santo falando. E na hora que ele falou isso, o susto de ouvir isso foi tão maior do que a minha raiva, que eu comecei a chorar, saí, vim para a sala, peguei a vassoura que eu estava varrendo e comecei a chorar. E falei assim, o que é isso, meu Deus? E o Espírito Santo falou comigo, o que você esperava de uma criança de 2 anos com um canetão na mão? E aí eu fiquei com vergonha, né? E ela chorando, aos berros, aí eu chorando aqui. E aí ele falou, em quem está o problema? Em quem está o problema? Em você ou nela? Aí nesse dia eu entendi que eu estava cheia de marca, que eu estava cheia de ferida, que eu estava cheia de coisa, e que até 2 anos eu descarreguei tudo em cima dela. E eu descarreguei tudo. E aí eu voltei para o quarto, depois que eu chorei bastante, pedi perdão para Deus. Voltei para o quarto, abracei ela, beijei. E a criança, ela é tão inocente, tão amável, que ela me abraçou, me beijou. E ela falou, não chora, mamãe. Me desculpa. E eu pus uma culpa que não era dela, sabe? Ela se sentiu culpada por uma coisa que ela não tinha culpa de fazer. É a idade, o desenvolvimento dela, ela quer arriscar tudo, ela quer descobrir. E eu pedi desculpa e eu falei com ela, a partir de hoje a mamãe não trata você mais assim. Né? Não aceite que a mamãe trate você assim, não aceite que ninguém trate você assim. E aí eu fui escrever o projeto e começou uma cura muito grande.
interior. E aí eu pude perceber que dentro de mim eu carregava muita raiva, uma raiva que eu não sabia de onde vinha, mas eu já compreendi. Uma raiva mesmo, gente, tinha dia que só de ouvir a voz dela me fazendo uma pergunta, eu falava, eu vou sair daqui, porque eu quero dar uma má resposta nessa menina, porque eu não quero ela aqui agora. E isso foi pesando, porque eu tenho um amor de mãe dentro de mim, um amor incondicional, que batia de frente com esse sentimento que eu tinha, né? E aí eu percebi também que eu era birrenta, mais birrenta do que ela, porque adulto faz birra, viu, gente? Até a gente morrer, a gente vai fazer birra, isso é comprovado cientificamente. A gente só não chama de birra, a gente chama de birra criança, porque ela não tem nem como, né, rebater esse nome, mas a gente faz. Um exemplo de birra, o seu filho fala que quer ver mais 5 minutos de desenho de tomar banho. Não vai ver, não, porque você vai tomar banho agora, e porque eu que mando. Isso influencia o futuro dele. Um dia vai se tornar... Por que ele se tornou marginal? Ah, porque eu deixei ver 5 minutos de desenhos do banho. Nunca vai acontecer isso. Então, isso é uma birra. A gente começa a bater o pé diante da criança, aí vão ver quem dá mais birra, né? Ela grita, esperneia, a gente começa a ter aquele sentimento de raiva ali, você não vai, arrasta ele, dá o banho. Então, eu comecei a perceber que eu era muito birrenta. Ô, Janaína, todo mundo faz isso, viu? Todo mundo faz. Todo mundo faz. Isso é o Espírito Santo que mostra. Você pode fazer o que você quiser, estudar onde você quiser, que é o Espírito Santo que mostra isso pra gente. E daí a gente percebe esse sentimento. E outra coisa que eu percebi, que a gente chama de gatilho na psicologia, algo que desencadeia a raiva na hora, que é o não. Eu não sou muito adepta ao não, né? O que eu pedi, por favor, me responda sim, porque se você falar não, eu vou ter um sentimento aqui dentro de mim muito raivoso. E principalmente com a criança. E aí, toda vez que e tem uma fase que chama a fase da negatividade, que a criança entra por volta de 3 até os 6 anos, que é só dizer não. Ela vai dizer não, porque ela descobre que ela é uma pessoa e ela não é obrigada a fazer tudo que a mãe e o pai quer. Então, a mente dela, o cérebro dela começa a formar o ser humano que ela vai ser um dia, né? Com a autonomia, com a vontade e tudo mais. Então, ela descobre o não. E aí é não para tudo. E aí isso me irritava demais, isso me deixava virada, e eu falei, Espírito Santo, o que é que me desencadeia essa raiva e tudo? E ele me falou, você não aceita o não. E eu falei, é verdade, eu não aceito não. E aí ele foi me dando estratégias, que a gente tem estratégias científicas, mas muitas das vezes, eu prefiro recorrer às estratégias espirituais, que me dão muito mais resultado. Eu uso aquelas científicas que o Espírito Santo me apresenta, porque é ele quem dá a inteligência para a descoberta que teve até hoje, tudo é dele, vem dele, mas eu sempre recorro. E aí eu perguntei, ele disse, para mim, foi muito engraçado, que ele disse assim, avalie a situação, né? Por que ela está dizendo não e o que ela quer. Aí eu fui estudar dentro da psicologia e tem uma parte que fala da avaliação da situação, que a pergunta é por que e o que. Falei, uau, né? Que coisa linda. E aí eu sempre faço isso. E me ajuda bastante, me ajudou bastante, né? Nesse caso do não, a criança fala, a gente chama, filho, tá na hora disso, filho, não sei o quê. Não, não vou, não quero. E aí a gente começa a dar opções, né? Filho, olha só, você quer ir tomar banho hoje com esse bonequinho ou com essa? Filha, você quer... Vamos lá escolher sua roupa? Você quer escolher essa ou essa? E a gente começa a fazer isso. Gente, é muito difícil. Eu tô falando aqui, meu coração até palpita, porque é muito difícil fazer isso. Parece que eu tô sendo feita de boba. A impressão que eu tenho. Quando eu trato a minha criança com respeito, eu sinto que eu tô sendo passada para trás. E sabe por que que a gente sente isso? Vou falar um pouquinho agora da neurociência, só para para vocês entenderem, porque é o cérebro da criança. Para vocês terem noção, até 24 anos, o nosso cérebro, o lado emocional, não está formado completamente, até 24. Ele termina de se formar emocionalmente aos 24. Então, você imagina uma criança de 3 anos, 4, 5, 6. Ela tem o lado emocional todo formado, mas ela não tem o lado do controle emocional formado. Então, ela sabe que ela vai sentir muita raiva, que ela está sendo contrariada, que ela está triste, que ela quer naquele momento agredir a mãe e o pai porque eles não estão fazendo o que eles querem, mas ele não sabe como controlar isso, ele não sabe como pôr isso para fora. E outra coisa, a criança nem conhece o nome do sentimento. Se a gente não ensinar, ela não vai saber. Se você não falar, filho,
eu sei que você está sentindo raiva, eu sei. Aí a criança internaliza, espera, eu tô com raiva. Mesmo gritando, esperneando, o cérebro dela está pegando todas as informações. Então, imagina para uma criança, ela está vendo um desenho, você chega, eu até postei um vídeo no meu Insta, aí você chega e fala, banha agora, é agora. Não, aí começa o show, dormir, aqui em casa é na hora de dormir, né? Filha, dormir, aí começa a birra e a pirraça. Dormir agora. Não, não sei o quê, eu tô brincando com o papai. Não, eu tô vendo, eu quero mais desenho, não sei o quê. Não, porque vem e eu que mando e tá na hora e pronto. E isso vai gerar desgaste para mim, vai gerar desgaste para ela, porque ela tá pirraçando, eu tô também. E eu não aceito não, então ela que faça o que eu quero. Porque se ela não fizer, né, o pau vai quebrar. E aí, eu preciso compreender o quê? Filha, por que você não quer vir? Eu quero brincar mais um pouquinho. Agora eu faço essa pergunta. Eu quero brincar mais um pouquinho com meu pai, eu quero não sei o quê. Aí eu vi que não estava dando muito resultado, né? Porque ela sempre passa para trás. Aí, o que a gente fez? A gente faz o combinado durante o dia. Então, quando a mamãe falar que é hora de dormir, a gente vai assistir mais 2 desenhos e aí a gente vai para a cama. E aí tá dando certo. Quando eu falo é hora de dormir, a gente tem mais 2 desenhos para frente e aí ela vem e dorme. E eu aprendi a internalizar que o não dela não é uma afronta para mim. Ela não está me fazendo de boba. O não dela é a maneira dela dizer, mamãe, me deixa ver desenho, me deixa brincar, só que ela não sabe conversar com essas palavras. A gente sabe, ai gente, quantas vezes eu vou ser sincera, a pessoa fala uma coisa com a gente, pelo menos comigo, e me dá uma raiva. Eu grito com a pessoa do jeito que eu vou gritar com meu filho. Eu vou lá e sinto a mão na pessoa e falo, agora você vai ver, você falou assim comigo. Não, eu não posso fazer isso. Né? Até com o marido, às vezes eu falo, Senhor, me ajuda. Porque a gente pode fazer com eles o que a gente quer fazer com a criança. Então, por que a gente vai fazer com a criança? E é um processo que dói muito. Então, a gente precisa entender que quebrar ciclos, a gente precisa quebrar os ciclos. Você entendeu que não está no caminho muito certo. A gente está carregando coisas e despejando sobre as meninas, sobre os filhos. Então, o que a gente vai fazer? Orar e quebrar isso. Algumas semanas atrás, a Alice estava nessa fase da birra para dormir, e eu levei ela para dormir mesmo à força levei. E aí meu marido não gostou, e aí ele entrou no meio, e aí virou nós três uma confusão dentro dessa casa, uma briga. E pro resto eu falei, meu Deus, o que isso virou? Aí eu internalizei um sentimento de raiva por ela, e eu pus uma culpa nela na minha mente, falei, a culpa é dela, que se ela tivesse deitado e dormido isso não teria acontecido, ela é culpada. Eu tô nervosa com ela, amanhã eu não converso com ela, amanhã eu só crio ela para não morrer, para sobreviver. Dou comida, dou banho, mas não vou dar carinho, não vou conversar, não vou fazer nada. E dormi com esse pensamento. De noite, acordei de madrugada e o Espírito Santo me disse: era esse o mesmo tratamento que você recebia. E eu entendi. E aí eu voltei lá atrás, porque era isso, né? Muitas das vezes muitas vezes não, a vida inteira meu pai intrometeu na criação da minha mãe, e a minha mãe jogava isso para cima de mim. Então eu lembro disso. Eu lembro de eu fazer pergunta, ela não responder, de eu, né, querer ali estar perto e ela tá nervosa e tudo, e eu entendi. Então eu amanheci, fingi que nada aconteceu, morrendo de dor dentro de mim. Fui lá, abracei ela, beijei, não falei sobre isso, né, porque ela tinha presenciado a nossa discussão já tinha sido pesado para ela, que não era necessário. E daí a gente conversou ali, eu falei com ela que eu amava ela quando ela dava birra, que eu amava ela quando ela não dava birra, que eu amava ela quando ela brigava comigo, né? Que é o amor incondicional, que a gente quer ensinar o amor de Deus, a gente tem que começar ensinando através da gente, né? Porque se eu mostrar para ela que eu amo ela só quando ela é boazinha, ela vai carregar esse peso, né? De ser boazinha a vida toda, até com quem não merece a bondade dela às vezes. Até com alguém que às vezes vai pisar e fazer alguma coisa com ela e eu tô ali ensinando isso. E aí eu deixei ela vendo desenho e fui orar. E quando eu orei, eu tive assim uma visão fechada, né, na minha mente. E eu tive uma visão de 2 caminhos e eu estava de mão dada com uma criança. E quando eu olhei para essa criança era eu, pequena, né? E essa criança com muita raiva na cara, assim, tipo, você não pode tratar ela assim, né? Porque a nossa criança ferida não vai aceitar que eu trate bem a minha criança, minha filha. Por isso que toda vez que eu faço algo de bom para o meu filho, que eu reajo de uma maneira positiva, dentro de mim tem a sensação de, ai, que ódio. O que eu estou fazendo?
Por quê? Porque as feridas que eu carregava lá de trás vêm e falam, não, não é assim que você tem que agir, né? Você tem que agir de outra maneira. E aí, do outro caminho estava o Espírito Santo. E ele estendeu a mão, como quem disse, né? Pega na minha mão. E eu olhei para a criança e eu tinha que tomar essa decisão. E eu soltei a mão. E eu falei, né? Eu preciso escolher. Eu percorro esse caminho de mão dada com essa criança machucada ou eu percorro esse caminho com o Espírito Santo? E aí eu soltei a mão dela, minha própria mão, né? Falando assim, não tem muito ênfase, mas para mim foi muito doído, doeu mesmo, até fisicamente. E eu fui para outro caminho, segurei a mão do Espírito Santo. E eu lembro que eu olhei para outro caminho e eu vi, né, a criança indo embora, indo para o caminho dela. Eu falei, vai ser livre, porque eu não posso carregar as marcas que você trouxe até aqui. Né? E eu não posso deixar que a Alice cresça com as mesmas marcas. Né? Eu descobri que tem algo errado, eu preciso quebrar aqui e agora. E isso foi muito forte. E eu queria também que vocês abrissem em Daniel 6:24. Se der para abrir, tá, gente? Daniel 6:24. Está escrito assim: E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhe esmigalharam os ossos. Para onde que a gente tem levado os nossos filhos? Né? A gente tem levado os nossos filhos para o alto, para o céu, a gente tem levado eles para a cova dos leões. Porque aqui no caso, os filhos, eles não tinham, não sei, né, se não tinham ali ajudado o pai com um plano ali de lançar Daniel na cova dos leões, mas eu só sei que eles pagaram as consequências dos erros dos pais. Né? Eles foram lançados na cova e foram esmigalhados pelos leões. Então, a gente precisa refletir sobre isso e internalizar, né? Meditar sobre onde a gente está errando e onde que o Senhor quer que a gente comece a acertar. E aí, lá em Lucas 2:52, eu quero só ler aqui rapidinho, se não quiser abrir, não precisa. É só um versículo, está escrito assim: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Jesus, ele era Deus, nós sabemos. Mas ele veio como ser humano exatamente para nos ensinar a viver. Né? E como eu disse, ele era um ser humano completo, né? Psicologicamente, financeiramente, emocionalmente. Jesus, ele nos ensina isso com uma maestria. Né? Principalmente eu olho muito para a área emocional, porque, para mim, ao meu ver, a que o ser humano não tem controle nenhum. Né? A raiva, por exemplo, a gente vê todo mundo matando todo mundo, porque não tem controle da raiva. Né? A ciência fala que a gente tem um pico de raiva de 40 segundos. Nesses 40 segundos, você é capaz de fazer atrocidades. Então, a gente não tem controle nenhum sobre isso. A gente não busca o fruto do Espírito, né? Aqueles que são cristãos, muitas vezes a gente não busca para ter ali domínio próprio, para ter ali as emoções controladas, e as pessoas que são do mundo não recebem uma educação emocional de acordo. E aí a gente vai se perdendo. E lá em 2 Reis, só para dar uma finalizada, 2 Reis 22, 1 e 2. Está escrito assim: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Gedida, filha de Adaías, de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. E andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele nem para a direita, nem para a esquerda. Josias, ele começou a reinar com 8 anos, e aqui fala o nome da mãe. Eu acredito que a educação que levou essa criança a viver todo esse amor por Deus e essa obediência foi a mãe que estava ali ensinando e aplicando esse exemplo. O pai dele, o rei Amon, era um rei mau.
ele fez o que não era bom aos olhos do Senhor. Então, o exemplo do pai ele não tinha, né? E o pai morreu aos 8 anos, ele pegou o trono. A mãe de Josias conduziu essa criança. E depois, se vocês lerem mais, sabe o que Josias fez? Josias fez uma reforma religiosa grandiosa. Josias saiu indo em todos os reinos ao redor ali e quebrando todos os altares que até então tinham sido construídos para os outros deuses. E começou a quebrar até aqueles altares que o povo tentava impedir, e ele foi e quebrou tudo. E sabe o que é mais poderoso? Se a gente continuar a ler, fala assim, ó, que ele colocou dinheiro na mão de alguns construtores. Ali, a partir do versículo 5, ele dá uma ordem, ele fala assim: e que deem na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que eu deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa, aos carpinteiros, aos edificadores, aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas, para repararem a casa. Porém, com eles, não façam conta do dinheiro, que se lhe entregara nas suas mãos, porquanto eles procedem com fidelidade. Então, Josias se levantou junto com uma geração fiel, uma geração que não precisava de se preocupar quanto de dinheiro punha na mão. Eles agiam tementes diante do Senhor. E por que essa geração foi levantada? Porque havia pais e mães ali por trás educando seus filhos, criando construtores do reino, né? Criando pessoas para estarem ali construindo o reino. E eles construíram se a gente quer construir uma geração de construtores, de edificadores, de avivalistas, a gente fala muito do avivamento, a gente precisa começar da gente, a gente precisa começar olhando esses conceitos, né, que são muitos. Eu sei que aqui as feridas são talvez muito profundas, às vezes você acha que você não tem, né? Eu achava que eu não tinha, agora, gente, tem hora que eu acho que eu tô caindo num buraco. Eu falo, Deus, eu não vou dar conta. Ele fala, vai, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar até a vinda de Cristo. Então, eu me apego a essa palavra. Toda vez que eu penso, meu Deus, mais isso, eu tenho mais isso, eu sou mais isso. Mas eu creio que ele é fiel para completar essa obra, para completar, né? Muitos têm aí feridas na área emocional, na área sexual, muitos carregam na área financeira também, né? Com a vida financeira destruída, a gente vai olhar lá na infância, tem um buraquinho lá que foi mexido, que foi ali atrapalhado de alguma maneira e a gente carregou isso, né? Só que o Senhor está falando isso tanto, e eu vejo para todo lado o Senhor fala sobre isso, que é porque a gente vai criar mais uma geração que vai ter que passar anos sendo curada para manifestar o reino, ou a gente vai criar uma geração forte, que não carrega as feridas profundas. É claro que alguma coisa vai ter ali, mas o Espírito Santo está no controle de tudo. Então, eu queria dizer para vocês assim, que peça ao Espírito Santo que te leve e que te mostre a raiz de tudo. Toda vez que você for orar, peça isso ao Espírito Santo. Me mostra a raiz. Me leva ali. E outra coisa, liberar o perdão, porque eu tinha muito sentimento ruim com uma pessoa, muito mesmo, muito mesmo. E aí eu falei com Deus, Deus, eu não posso ligar para essa pessoa e falar tudo isso, porque senão nunca mais ela vai conversar comigo. Essa pessoa acho que nem sabe disso. E aí o Espírito Santo falou, então fala comigo. E eu passei quase uma hora falando. Eu falei, eu posso falar mesmo? Porque é coisa pesada. E ele falou, pode falar comigo. E eu comecei a falar, olha, você fez isso, você falou isso, aquele dia você agiu assim, aquela vez quando eu era criança. E eu falei tudo. E quando eu levantei, parece que eu tinha tirado 1 tonelada das minhas costas. Então, e também ore por situações que o Espírito Santo vai te apresentar para que você faça esses concertos, né? Eu e a minha mãe, a gente teve sempre assim um relacionamento muito conturbado, a gente vivia junto e tal, mas, né, a gente tinha isso de não ter uma conexão muito forte. E aí eu comecei a orar para o Espírito Santo, me dá uma oportunidade, me dá uma oportunidade, porque se eu chegar lá agora para conversar, vai parecer que a gente está causando uma discussão, a gente está causando, né, uma briga, mas não é. E aí, um dia minha filha recebeu um trabalho da escola para plantar um abacaxi, aquela coroa do abacaxi. E eu falei, vamos na casa da vovó que lá tem terra, a gente vai plantar. Quando eu cheguei lá, minha mãe estava chorando. E falando, por quê, né? Você é mais seu irmão, não sei o quê, e falando. Aí eu senti na hora que eu tinha que falar. Aí eu comecei a falar. Aí eu falei tudo. Eu comecei a falar, mãe, você não percebeu que a gente já se perdeu no caminho?
Você já percebeu que em algum lugar a gente se perdeu uma da outra? Sabe, que não tem mais conexão? Eu te chamo de mãe, você me chama de filha, tem um amor, mas eu nunca te contei nada da minha vida. Eu passei por todos os problemas e a senhora nunca soube. Eu nunca tive essa confiança, eu vou chegar e vou falar com a minha mãe, eu vou conversar com a minha mãe. Por quê? Porque desde a infância foi uma educação um pouco rígida, pesada. Minha mãe teve depressão desde que eu nasci, e a mãe com depressão, naturalmente, o vínculo com o filho fica abalado, né? Não é culpa dela. Hoje eu entendo, mas eu sempre achei que fosse culpa dela. E aí a gente começou, e eu falei tudo. E aí houve cura, né? Eu chamo até mesmo o dia do abacaxi de verdade, que a gente foi plantar o abacaxi, chegou lá, a gente resolveu tudo que tinha para resolver, e eu abracei ela, que eu não conseguia, né, gente, nem abraçar. Não sei se aqui tem alguém assim, mas você ama, mas você tá, parece que tem um abismo no meio. E aí eu fui, e a gente abraçou, e o Espírito, eu falei, como que eu ajo agora, né? Porque como assim? A gente conversou, a gente falou e tal. Aí ele falou, você vai amar ela com amor que você queria ter recebido a vida toda. Com amor que também eu percebi que ela nunca recebeu, porque a criação dela foi muito dura, sabe? Ela não teve esse contato também, ela sempre sofreu demais, então você vai tratar ela com esse amor, e é isso que tem acontecido, e é só o Espírito Santo para fazer isso, porque eu nunca imaginei, né, que a gente carrega muita coisa. Então, assim, aqui também, quem tem filho adolescente e filho adulto, e às vezes está pensando, ai meu Deus, eu acho que eu errei nisso, eu acho que eu fiz nisso, que o Espírito Santo está te mostrando, entenda que não é para culpa, né? A gente sabe quem que põe a culpa, e não é Deus. Quando o Senhor nos revela alguma coisa, é para que a gente se movimente, para que a gente saia do lugar e receba a cura. Então, ore também para que haja um momento em que haja pedido de perdão, porque é importante. Talvez seu filho nem lembre, mas o Espírito Santo te mostrou. E aí você vai lá e fala, filho, eu agi assim, eu já falei assim, eu já fiz isso, me perdoa. Né? A mamãe não sabia, agora a mamãe sabe e vai ser diferente. Talvez aqui alguém já perdeu a conexão com o filho adolescente, com o filho adulto, né? Sabe o que eu estou falando sobre conexão. Ore para que o Senhor restaure isso e há jeito, né? Eu falo de criança porque eu tenho uma criança, mas há jeito para o filho adulto. Eu fui como uma filha adulta para a casa da minha mãe e houve ali uma restauração. Então a gente precisa primeiro reconhecer e depois pedir ao Espírito Santo estratégia para agir nisso. E eu queria só que a gente fechasse os olhos para fazer uma oração em breve, né? Espírito Santo, nós entregamos todas as áreas da nossa vida nas tuas mãos. Nós entregamos a área física, a psicológica, a espiritual, a sexual, a financeira, a conjugal, a sentimental, a relacional e a emocional. Nós te pedimos, Espírito Santo, vai até o profundo. Abre as portas que a gente já trancou e não quer mexer. Espírito Santo, entra ali aonde precisa ser curado e ser tratado. E faça conforme a tua vontade, no teu tempo e da tua maneira. Nós entregamos tudo nas tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. E é essa palavra que eu queria trazer hoje, né? Uma palavra, ela é muito extensa para falar de muita coisa, eu dei uma resumida, que é para a gente buscar isso, né? Reconhecer esse ciclo, quebrar ele agora e criar filhos fortes, construtores e edificadores do reino de Deus. E a gente vai conseguir em nome de Jesus, porque se Deus está falando tanto, é porque Ele nos vai dar sabedoria, ferramentas, estratégias, e a gente vai vencer. E mesmo quando errar, gente, não se sintam culpados, a gente erra todo dia, né? Tirar a culpa para lá, porque isso vem do diabo, a gente não aceita mais isso, isso é uma mentira, e recorre ao Espírito Santo de novo. E se for preciso pedir desculpa todo dia, a gente pede, se for preciso chorar com os filhos, a gente chora, e a gente vai vencer em nome de Jesus, e eu agradeço a oportunidade. Uau, Marina, que tremendo, hein? Poderoso que você trouxe para nós hoje. Muito poderoso mesmo. Eu confesso que eu peguei o meu telefone e comecei a pedir perdão para meus filhos de novo. Mandei mensagem para eles.
Me emocionei um pouco.